Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a essa apresentação de hoje do Evangelho. O Evangelho trazido para os dias atuais ou explicado nos dias atuais, nas quais nós aqui vamos comentar um pouco de uma passagem de Jesus, hoje especificamente, o sal da terra, a passagem do Evangelho de Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Esse é o nosso tema de hoje, para comentarmos e fazermos uma interpretação, de modo que hoje a gente possa compreender, de modo que a gente tenha uma visão mais atualizada desse texto, dessa passagem do Evangelho, e que essa visão atualizada, sendo adequada aos nossos dias, nos ajude no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, especialmente no nosso crescimento espiritual, já que a proposta daqueles que abraçam o cristianismo, seja através de qualquer das religiões cristãs, deve ser ou deveria ser uma proposta de crescimento espiritual, de trilhar o caminho, a seara, como se diz também, de Jesus, procurar seguir os passos dele. E apesar de não ser fácil, apesar de Jesus estar muito à frente de todos nós, né, ele foi nos dando as instruções, ele foi nos dando as orientações do que fazer. Então, não vamos desistir ou achar que é difícil, porque Jesus é excepcional, Jesus é completamente distante de nós, porque ele já alcançou, né, um estado de sublimidade, de grandeza, né, que nós ainda estamos longe de conquistar. Mas eu acho que aconteceu uma pausa aí, mas foi por causa da conexão, e recuperou agora. Tirei do Wi-Fi, deixei aqui na 4G para não ter mais esse problema. Olá, Bárbara, boa noite. Então, como eu estava dizendo, né, a gente, quando somos cristãos, né, a gente tem Cristo como nosso modelo e guia, mas muitos de nós, né, se coloca tão distante, né, a ponto de achar que não pode seguir os passos de Jesus, mas não é bem assim. Nós vamos procurar falar ou mostrar que não é bem assim. Boa noite aqui aos que estão chegando agora. Bom, então, em homenagem aos que já chegaram, já acessaram, né, e cumprindo o nosso horário, vamos aqui iniciar, como de costume, né, fazendo uma prece, e agradecemos a Deus, né, pelo dom da vida, pela nossa existência, pela reencarnação e pelas reencarnações que atravessamos ao longo dos tempos, e pedimos a Jesus que nos fortaleça sempre, que sua palavra, exemplo de vida, exemplo de missão, de crescimento, de grandeza espiritual, esteja presente em nossas mentes e em nossos corações, e que nos motive todos os dias a agirmos melhor, a nos esforçarmos para sermos melhores do que ontem e ainda melhores amanhã. Que assim seja. Bom, então, como disse eu agora há pouco, e como vocês certamente já devem ter visto na publicação do Instagram, nosso tema hoje é o sal da terra. Sal da terra é uma passagem muito pequena do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Parece muito pouco, né, para a gente extrair um comentário, e isso é algo que impressiona até, porque Jesus consegue ser
bastante sucinto e ao mesmo tempo querer transmitir e conseguir transmitir uma mensagem profunda e importante. Esse trecho especificamente, ele é extraído do Sermão da Montanha, né? Que é uma fala de Jesus, é um pedacinho dessa fala que Jesus proferiu no Sermão da Montanha, e que, para vocês terem uma ideia do quão importante foi e ainda é o Sermão da Montanha, Mahatma Gandhi disse que se perdessem todos os livros sagrados que existem no mundo e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então ele atribuiu, né, o Sermão da Montanha, aquela fala de Jesus, né, do Sermão da Montanha, como algo de extrema importância na nossa vida, na nossa conexão com o sagrado, na nossa conexão com Deus, né? As bem-aventuranças que Jesus foi falando e tudo que ele foi dizendo no Sermão da Montanha, que não nos cabe aqui falar porque não é o tema, né? Realmente são coisas que nos conclamam, né, a um estilo de vida, a um tipo de vida mais conectada com Deus, mais conectada com o amor, e dentro dessa proposta de respeito, de perdão, de indulgência, a fim de que a gente assim realmente viva melhor, assim que a gente consiga viver melhor na coletividade em que nós estamos. Então, quando Jesus falou sobre isso, né, ele estava fazendo um convite aos seus discípulos. Dizem muito, né, na teologia, quando a gente pesquisa, a teologia diz que é um convite aos discípulos, né, que naquela época, né, Jesus tinha os seus discípulos, mas que hoje a gente pode entender como um convite a todos nós, né, a todos nós que resolvemos, que decidimos seguir o cristianismo, que resolvemos e entendemos que Jesus ou os seus ensinamentos, o Evangelho de Jesus é importante para nós, é importante para as nossas vidas, não apenas pessoalmente, mas para toda a coletividade na qual estamos inseridos. Se pensarmos que é uma proposta de paz, que é uma proposta de harmonia entre as pessoas, que é uma proposta de uma vida melhor entre as pessoas, nós vamos certamente conseguir dimensionar o alcance, tá, de viver uma vida segundo o Evangelho. Então, trata-se de um convite, né? E no caso dessa passagem que fala do sal da terra, né, também, antes de mais nada, é preciso entender que Jesus utilizava muito dessa linguagem mais simples, desses exemplos mais cotidianos, porque era uma forma de acessar os corações e mentes daquelas pessoas que eram simples, né? Porque Jesus não falava para as pessoas cultas, não falava para as pessoas que tinham uma condição social ou intelectual elevada, né? Jesus falava ao povo simples que vivia naquela época por onde Jesus transitava, né? Na Galiléia, em Jerusalém, né? Naquela região toda ali onde Jesus chegou a pregar. Então, o sal, né, para ele era um elemento que fazia parte da vida das pessoas, era algo que podia ser utilizado como exemplo, porque para a maioria das pessoas o sal tinha algum significado na sua vida, né? E nesse contexto, né, de utilizar essa linguagem simples, Jesus referiu-se ao sal, na verdade, colocando como se fosse um sinônimo para o amor, porque o sal, ele faz uma função, ele exerce uma função para as coisas materiais, assim como o amor faria essa função para as coisas do espírito, né? É algo que a gente encontra em algumas passagens, né, a referência ao sal, e uma delas é uma epístola de Paulo aos Colossenses, né, onde ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Então veja que quando se fala do sal, e o sentido que Jesus quis colocar foi esse, né, esse tempero, né, esse amor que devemos colocar na nossa vida, especificamente aqui nessa fala de Paulo, né, é o amor na palavra, né, no falar, naquilo que você vai transmitir, na forma como você vai se comunicar com as pessoas. Então, ser o sal da terra, na verdade, é nos colocar de forma amorosa, né, usarmos o amor, né, na vida
no cotidiano, na vida das pessoas, na nossa vida, né, inclusive. E o sal, utilizando essa metáfora, né, é muito interessante, porque o sal tem certas características que a gente pode fazer esse paralelo com o amor, né? Essas características eu lembro de uma palestra do Arthur Valadares, que foi uma das coisas que eu fui pesquisar e fui procurar, né, para ajudar nessa interpretação. E ele vai colocando algumas características do sal. E ao mesmo tempo que ele utiliza a característica do sal, ele faz essa comparação com a sua aplicação nesse contexto mais espiritual, mais metafísico, ou seja, não o sal propriamente dito como um elemento químico, né, como um mineral que a gente utiliza para conservar ou para temperar os alimentos, mas pegar essas características, conservação, tempero e mais outras, né, e fazer esse paralelo. Então daí ele pega, por exemplo, a primeira característica do sal seria temperar ou dar sabor, né? Então ele diz assim que ser o sal da terra, né, é dar sabor à existência, é dar sabor à vida, é utilizar esse amor como forma de se motivar para tudo aquilo que a gente faz no trabalho, nos relacionamentos, no cotidiano, na nossa vida, agir com amor. Então, agindo dessa forma, a gente vai temperando a vida, a gente vai dando sabor à vida, né? A gente vai conseguindo, assim, viver em harmonia, viver em conformidade com as leis divinas, porque quando a gente vive dessa forma, ou pelo menos quando a gente se esforça para viver dessa forma, a gente vai conseguindo alcançar ou conquistar esses resultados. Então ele fala desse amor, né, como um tempero que a gente vai colocando na vida, né, essas ações, essa forma de falar, como foi aqui o exemplo, a forma de se conduzir, como um tempero que vai dando sabor à vida. Então ele fala dessa característica, né, e a gente tem essa como esse paralelo aí. Uma segunda característica do sal, que a gente pode utilizar também aqui, fazendo esse paralelo, é a conservação ou a preservação, né? Enxugando o suor, porque o ar-condicionado está ligado, mas ainda não deu para esfriar nesse calorzinho aqui que estamos sentindo. Então, a conservação ou preservação. Mas conservar o quê? Preservar o quê? Não sendo no sentido do que o sal poderia ser utilizado, né? O sal conserva ou preserva alimentos, carnes, por exemplo, né? Quando são salgadas, não havendo refrigeração, elas duram mais tempo sem estragar. Mas para nós, nesse sentido espiritual, né? O ser o sal da terra, como a gente falou aqui, sendo o amor, o sal para o nosso espírito, né, seria a conservação, em primeiro lugar, do nosso ambiente interno, né? Quando a gente utiliza o amor, ou quando a gente vive o amor em nossas vidas, a gente vai conservar o nosso ambiente interno, a nossa mente, o nosso espírito, né, de uma forma em que a gente esteja bem, tranquilo, em paz, né? A gente conserva essa paz quando a gente vive com o amor em nosso coração. Diferente, imaginem só, de não utilizar esse amor como um conservante e viver em conflitos, em viver em desavenças, e viver alimentando sentimentos ruins, né? Sentimentos negativos, de crítica, de falta de perdão, de inveja, de orgulho, né? São coisas que não nos conservam em paz. Na verdade, são coisas que tiram a nossa paz. Portanto, esse paralelo com o sal, esse paralelo utilizando o amor como uma forma de nos conservar em paz, de nos conservar bem, tá? É algo que é importante para que a gente entenda a importância de conservar esse amor conosco. E eu entendo que, falando aqui, até pensando um pouco sobre o que seria esse amor ou conservar o amor, pode parecer algo até distante, pode parecer algo difícil de alcançar, mas isso tudo, na verdade, é um exercício. Isso é algo que vai demandando um certo esforço, vai demandando uma certa prática, para que a gente consiga alcançar esse estado que é proposto, que
nos é colocado como algo que nós devemos conseguir e conquistar. Então veja, a gente está agindo, a gente está trabalhando, vamos dizer assim, para conquistar bens do espírito, bens do coração, né? São conquistas do espírito. E se a gente estiver pensando exatamente no que a gente vai fazer, se a gente estiver meditando e refletindo, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, os nossos atos, o que a gente conversa, o que a gente pensa, já que a gente fala da interpretação do Evangelho para os dias atuais, né, o que a gente consome ou posta nas redes sociais, o que a gente está compartilhando, tá? A gente vai identificar se nós estamos alinhados com essa proposta de amor ou não. Amor, entenda-se, não é esse amor que une famílias, não é esse amor que une casais, não é esse tipo de amor muito pessoal ou muito próprio dos relacionamentos mais íntimos, tá? Esse amor a que eu me refiro aqui desde o início é o amor cristão, é o amor fraterno, são os melhores sentimentos que nós podemos externar em relação ao outro. É aquilo que nos faz ou nos move para sermos caridosos, para ajudar o outro, para estender a mão, para dar uma palavra amiga, para ouvir alguém que precisa desabafar. Aquilo que nos move a perdoar, a sermos indulgentes, a olharmos uma pessoa fazendo algo errado e não criticarmos, não julgarmos e não colocarmos essa pessoa para baixo, apontando os seus erros, mas com amor a gente consegue compreender, ou pelo menos a gente tenta realmente compreender por que a pessoa errou, por que fez do jeito que fez. A gente tenta olhar para aquela pessoa entendendo que ali existe toda uma vida, toda uma história de vida, né? Muitas vezes de sofrimentos, muitas vezes de torturas, muitas vezes de situações dolorosas que construíram aquele ser e que fizeram com que aquele ser agisse e estivesse do jeito que está hoje. A gente, muitas vezes, eu digo a gente, eu me incluo, tá? Muitas vezes olha-se para as pessoas, com um olhar tão crítico e tão cheio de julgamento, que nem pensamos que aquela pessoa pode estar simplesmente reagindo a algo pelo qual ela passou. Então, o olhar amoroso, a atitude amorosa diante das pessoas é uma atitude que consegue, tá, enxergar algo mais do que a ação, algo mais do que a palavra. A gente não toma a pessoa pelo seu gesto, pela sua ação, a gente não toma a pessoa pela sua palavra. As pessoas são muito mais do que aquela ação que elas praticaram. As pessoas são muito mais do que aquelas palavras que proferiram, às vezes duras, críticas, de julgamento, agressivas. As pessoas são muito mais do que isso. E a gente olha para as pessoas, ou pelo menos eu acho que isso se tornou hoje um hábito, uma cultura, de olharmos e julgarmos e já logo condenarmos, estabelecendo, se a pessoa está de um lado ou está de outro. Tá? Isso quando se refere a opiniões, por exemplo, ou dizendo se a pessoa é isso ou aquilo, quando refere-se a uma conduta pessoal, e nem sequer nos damos ao trabalho de pensar por que a pessoa chegou àquele ponto. Quando eu falo assim, eu falo muito genericamente, Cada um vai procurando na sua mente o exemplo, certo? Eu não gosto de me arriscar a dar exemplos nesses casos. Então, assim, precisamos preservar o ambiente amoroso interno, essa conservação interna, porque daí a gente pode partir para fora. A gente pode, se dentro de cada um de nós estivermos realmente preservados, conservados no equilíbrio, no amor, a gente pode espalhar isso para as pessoas que estão próximas de nós. A gente pode espalhar isso, para os ambientes nos quais nós convivemos e nós frequentamos, tá? E assim a gente vai salgando o mundo, A gente vai sendo sal do mundo, a gente vai utilizando esse amor, como forma de garantir essa conservação, essa preservação do equilíbrio
nosso próprio e também das pessoas. E por falar em equilíbrio, né, o sal dentro do nosso organismo, aí vem uma terceira característica, ele produz ou proporciona um equilíbrio fisiológico, né? Existem, para quem é da área de saúde certamente vai lembrar muito bem disso, né? A chamada bomba de sódio e potássio, esse equilíbrio eletrolítico que existe em nós, que isso é proporcionado pelo sal, né? Então, esse equilíbrio também é algo já saindo desse campo físico e indo para o campo mental, espiritual. Esse equilíbrio também é proporcionado pelo amor. O amor, nesse sentido mais amplo que eu estou colocando aqui, ele também nos ajuda a trazer esse equilíbrio. Quando a gente vibra no bem, quando a gente vibra na paz, quando a gente está nessa harmonia com as leis de Deus, quando a gente está conservando a nossa paz a partir das nossas atitudes, a partir do perdão, a partir dos gestos que temos diante das outras pessoas, a partir do cumprimento das nossas obrigações, que é outra coisa importante, porque a gente fala aqui dentro de um contexto religioso, da doutrina espírita, mas eu acho que é importante colocar uma coisa, que a doutrina espírita ela é bem peculiar nesse sentido, né? Nós vivemos uma vida material, apesar de estarmos olhando para esses aspectos espirituais. Nós estamos no mundo, nós estamos no mundo físico, nós estamos encarnados, nós temos as necessidades que a materialidade, que o corpo físico nos impõe. E nós não podemos fugir disso. Isso, inclusive, serve para nós como escola, serve para nós como aprendizado. Tá? Então, nós não vamos aqui propor, e a doutrina espírita não propõe isso, tá? Não propõe uma vida exclusivamente espiritualista. As pessoas que trabalham na seara espírita, né, que são os chamados trabalhadores voluntários das casas espíritas, todas essas pessoas têm as suas vidas particulares. Todas essas pessoas têm as suas profissões. Ninguém vive da religião. Ninguém ganha dinheiro com isso. Isso não é profissão. A pessoa não é dedicada exclusivamente à religião. Porque se olharmos para a história, se olharmos para o passado, especificamente para a época de Jesus, né, o próprio Jesus trabalhava. O próprio Jesus, pelo que a história nos conta, né, trabalhava como carpinteiro, que era a profissão do seu pai, José, tá? E, portanto, exercia o ofício e, ao mesmo tempo, se dedicava, ao mesmo tempo que eu digo assim, tanto no trabalho, como digo, né, se dedicando e cumprindo seus compromissos, mas, em paralelo, né, também fazia as pregações. Um outro grande exemplo, né, do cristianismo, que é Paulo de Tarso, que depois de passar pela grande mudança da sua vida, né, como é relatado na estrada de Damasco, que viu Jesus e que ali ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E simplesmente dali em diante a sua vida foi completamente outra, não houve um processo gradativo, mas uma mudança brusca. Paulo de Tarso trabalhava, ele viajava, ia nas diversas cidades da região para levar a palavra do Cristo, né, pregar o Evangelho, mas a gente, conhecendo a história, sabe que ele trabalhava durante o dia e fazia suas pregações durante a noite. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos todos aqui com obrigações a cumprir no campo material. Nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso estudo, né? Ou a pessoa pode ter obrigações em casa, obrigações do lar, domésticas. Enfim, existem as obrigações materiais. Elas são importantes, elas são essenciais, nós não podemos nos afastar delas. Devemos cumpri-las e cumpri-las bem, cumpri-las com amor, com dedicação, com zelo, porque isso também é ser um bom cristão. Isso também é contribuir para ser o sal da terra. Quando a gente faz a nossa parte nesse campo também, tá? A gente está sendo o sal da terra. Quando a gente exerce as nossas atribuições, quando a gente cumpre com as nossas obrigações, estamos também sendo o sal da terra.
Não podemos desprezar de forma alguma essa parte, esse campo da nossa vida. Agora, dá para permear essa vida material com o que aprendemos nesse campo do espiritualismo, com o Evangelho de Jesus? Sim, dá para permear sim, porque a todo instante nós temos a oportunidade de fazer com que o Evangelho esteja presente nas nossas vidas. Porque nós podemos estar ao longo do dia dando expediente do nosso trabalho, mas vai haver alguma pessoa conosco, seja um colega de trabalho, seja em atividades que exista um cliente ou paciente com pessoas com as quais devemos interagir, e assim a gente pode sim exercer, a gente tem oportunidades de ser o sal da terra, de exercer o cristianismo da forma como Jesus nos propôs, tá? Nessas relações e nesses momentos também. Então a gente pode dizer assim, que ao mesmo tempo em que estamos exercendo essas atividades materiais, podemos também estar pondo em prática aquilo que Jesus nos ensinou, nos ensina, continua nos intuindo através dos seus prepostos, através de todos aqueles que se dispõem, que se propõem, tá, a contribuir com o mundo, né, a contribuir com todas as pessoas em menor ou em maior escala, tá, para que as coisas melhorem, para que a nossa vida tenha um sentido, né, mais grandioso, para que a nossa vida, para que nós enxerguemos em nossas vidas um objetivo maior do que aquele limitado e provisório do mundo material. Uma das bases, um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação. Então, quando temos isso como pilar, a gente entende que vivemos uma vida eterna, vivemos uma vida na qual nós passamos um período na Terra encarnados e depois voltamos ao plano espiritual. E aquilo que conquistamos, que fazemos e que realizamos na Terra, que seja material, as posses adquiridas, os títulos, a posição social, isso é passageiro. Tá? Isso nos é dado. Claro que muitas pessoas vão dizer assim, eu trabalhei para conseguir isso, né? Isso eu conquistei sozinho, mas não, isso nos é dado por Deus. Ele que nos abre as portas, Ele que nos dá as oportunidades para isso. Mas se eu que conquistei tudo sozinho, como é que você vem me dizer que Deus foi quem me deu tudo isso? Porque na verdade, a gente está sujeito a leis universais, a leis que são muito maiores do que nós e muito maiores do que o que podemos supor. Então, se eu digo assim, que foi Deus que lhe permitiu isso, é porque você... Desculpa quando eu falo você, tá? Mas quando alguém, né, digo para alguém que foi Deus que lhe permitiu isso, né, é porque esse alguém, em primeiro lugar, nasceu saudável. Esse alguém não nasceu com nenhum tipo de deformidade física que lhe impedisse de exercer uma determinada profissão, um determinado trabalho, para que ele tivesse esse progresso material. Muitos não têm oportunidade por causa disso, tá? Ou porque esse alguém não tem a falta de discernimento que lhe permite se aprofundar ou se aperfeiçoar em uma atividade, como tantos hoje existem aí, que a gente vê aos montes, né? Com problemas cognitivos, com problemas de discernimento, com problemas que lhes impede de interagir normalmente na sociedade e que, portanto, aqui no mundo material não tem essa oportunidade. Então pense nisso. Em primeiro lugar, Deus permitiu por causa disso. Em segundo lugar, né, se eu digo, eu conquistei tudo com o meu trabalho, primeiro, você teve que vir ao mundo através de alguém. Então, em primeiro lugar, devemos ser gratos aos nossos pais que nos trouxeram ao mundo. Então, a gente não está aqui sozinho, em primeiro lugar, porque a gente nasceu através das nossas mães. Portanto, eu não posso dizer que conquistei tudo sozinho, pelo meu próprio esforço. Porque eu tive uma mãe, as pessoas em geral, pelo menos uma mãe para nascer tem, ainda que se tornem órfãos, mas teve alguém para cuidar, para alimentar, né, para ensinar os primeiros passos, as primeiras palavras, para conquistar alguma coisa, para crescer, para se desenvolver, para cuidar quando estava doente. Então, como eu posso dizer que eu conquistei tudo sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Tá? Essa é uma ideia falsa. Nós estamos num mundo em que nós interagimos o tempo inteiro, né, com as pessoas.
Então, o tempo inteiro nós estamos interagindo, o tempo inteiro nós estamos dependendo uns dos outros. Daí esse chamamento para que nós, de alguma maneira, possamos contribuir uns com os outros. Porque a gente vê hoje que há mais estímulo à competição do que à cooperação. Há mais estímulo a que as pessoas estejam disputando umas com as outras do que cooperando umas com as outras. E aí o que acontece? Nesses casos, não vão sair todos vencedores. Uma parte vai sair vencedora, outra parte vai sair perdedora. A parte que perder, ela pode perder injustamente. Aquele que ganhou, muitas vezes, utiliza de subterfúgios, de meios que não foram honestos. E assim a gente pode deduzir que um mundo em que a competição seja estimulada, tá, é um mundo em que as pessoas estão sendo educadas não para a paz, mas para a guerra. Me lembro que há pouco tempo eu vi essa frase, é da Maria Montessori, uma educadora do século passado, que diz que quando as crianças são educadas para a competição e não para a cooperação, elas estão sendo educadas para a guerra e não para a paz. Então, se pararmos para refletir sobre isso, vamos entender que nosso mundo hoje nos prepara para a guerra. Que quando a gente educa os filhos para a competição, nós não estamos educando nossos filhos para a paz. Nós estamos educando nossos filhos para sair de casa e irem competir, e irem guerrear, por assim dizer, com as outras pessoas, para suplantá-las e não para colaborar com elas. Essa é uma reflexão que devemos fazer, porque as coisas passam tão rapidamente, a gente se envolve tão profundamente nas nossas atividades cotidianas, nas notícias que chegam até nós, das redes sociais, que vão nos trazendo informações muitas vezes inúteis, mas que nos estimulam esses maus sentimentos, que nem nos damos conta. Nem nos damos conta, essa é a verdade. Então os chamamentos são feitos a nós o tempo inteiro. As oportunidades nos são concedidas o tempo inteiro. E aí vai chegar depois o dia em que vamos olhar para trás, se é que isso vai acontecer, e vamos lá perceber quantas oportunidades perdemos. E isso, infelizmente, acontece muito, muito mesmo. Portanto, é necessário, é essencial que a gente consiga enxergar o que precisamos fazer hoje, agora. Porque nossa vida é como um livro, né? E que o dia de amanhã são páginas em branco, né? E nós temos a oportunidade de preencher essas páginas com a melhor história possível. Ainda que aquelas páginas que já estão escritas, que representam o nosso passado, não tenham sido páginas de uma história muito feliz. As oportunidades, portanto, elas são renovadas para nós a cada dia. A cada hora, a cada minuto, as oportunidades são renovadas para nós. Saibamos, portanto, enxergar essas oportunidades, saibamos, portanto, ver aquilo que nós precisamos identificar nas nossas vidas, que podemos fazer melhor, que podemos agir melhor, os sentimentos que estamos cultivando ou cultuando, tá? Para que isso realmente seja para nós um motivo de despertamento, de despertar, para lutar, para entender como é que a nossa vida funciona, como é que nós vamos realmente viver. Porque aquilo que nós fazemos, né, o modo como vamos nos conduzindo perante a vida, vai despertando também em outras pessoas sentimentos que são diretamente relacionados àquilo que estamos divulgando, àquilo que estamos fazendo. Então, se eu consigo me conhecer, me compreender e entendo que devo ser um divulgador da paz, da harmonia, do amor, claro, sem pieguice, né? Porque a gente fala que às vezes isso pode parecer alguma coisa, né? Assim, um discurso muito comum, mas não, né? Não é. A proposta da doutrina espírita não é essa. Tá? A proposta da doutrina espírita é muito racional, muito centrada e muito equilibrada. Ainda que às vezes a gente se empolgue, né? E fique... Quando a gente conhece a doutrina espírita, pelo menos comigo foi assim, né? Eu fiquei, nossa, eu li o livro dos Espíritos e achei que aquilo ali era tudo perfeito, porque aquilo tudo ali era algo tão óbvio, tão, né,
claro que como é que todo mundo não fazia, aí saía querendo falar para um, falar para outro, mas não é bem assim, é algo que a gente deve ter uma certa calma, não é? Uma certa prudência, um certo zelo, porque aí a gente encontra uma outra característica do sal, né? O sal está presente em todo lugar, mas o sal não é visto. Alguém vê o sal da comida? Não vê, né? Alguém viu o sal da água do mar? Não, a gente vê a água. Se eu não estiver enganado, é algo em torno de 3,5% de sal na água do mar. Então a gente não vê o sal. Portanto, ser o sal da terra também é ser discreto, é atuar sem precisar, né, chamar a atenção, é atuar, agir na sua vida, no seu cotidiano, fazendo aquilo que lhe cabe, né, dentro dessa proposta, tá, com humildade, com serenidade, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento. Há outra passagem do Evangelho que Jesus diz a nós, né, que a vossa mão esquerda não veja o que faz a vossa mão direita. É fazer o bem sem ostentação. É você agir da forma que deve agir, mas não sair divulgando, né? Hoje é tão fácil você divulgar o que faz pelas redes sociais, mas vamos deixar isso para as atividades profissionais. Vamos deixar isso, né, para divulgar o trabalho, para vender aquilo que precisa ser vendido, né, aquilo que nós estamos oferecendo nas nossas atividades profissionais, aí tudo bem. Mas quando se tratar de caridade, quando se tratar de boas ações, quando se tratar de amor, né, não precisamos mostrar o nosso rosto. Podemos às vezes até divulgar alguma ação para conclamar pessoas a se reunirem ou a colaborarem com determinada ação, mas sejamos discretos quanto a nós mesmos, né? O que significa, né, evitar o culto à personalidade, evitar aquela exposição pessoal, de modo que aquela coisa assim, eu vou mostrar, mas eu vou mostrar só um pouquinho, né? Não, evite mostrar. Aqui é algo que eu digo assim, para que todos nós possamos pensar um pouco sobre isso, né? Mas vamos evitar. Se a gente faz uma boa ação, a gente não precisa sair dizendo, publicando, postando fotos disso aí que a gente fez. Mas postar uma boa ação é algo que vai estimular as outras pessoas. Em parte sim, mas é mais ou menos como se você estivesse revelando um pedacinho, ou seja, deixando aquela pontinha de vaidade ali aparecer. Aí pronto, se você deixa uma pontinha de vaidade aparecer, você põe o seu trabalho a perder. Porque também Jesus já nos advertiu, né, que se a gente fizer isso, a gente está querendo os aplausos do mundo, e aí quando a gente for para o outro lado, quando a gente tiver que colher os frutos das nossas boas ações, aí vão dizer para nós, olha, você já recebeu a sua recompensa na terra. Você não queria os aplausos do mundo? Pois pronto, você recebeu os aplausos do mundo, você já foi recompensado. Aqui não tem mais nada para você receber. Se a gente tenta conquistar os bens do Espírito, portanto, a gente tem que entender como essas coisas funcionam. A gente tem que olhar longe, a gente tem que olhar mais adiante, porque nós não vivemos só esse período que estamos passando por aqui. Nós vamos viver muito mais. É claro que a gente tem muita dificuldade para entender isso, porque não é fácil você entender o que é a imortalidade, o que é a vida eterna. A gente mal consegue compreender e dimensionar o que são 2000 anos, quando a gente fala aqui sobre Jesus, que viveu há 2000 e pouquinhos anos atrás, a gente mal consegue compreender o que é isso, 2000 anos de existência. Imagine uma eternidade. Meu filho, que gosta muito de dinossauros, né, me fez saber aí, eu voltar a ler alguma coisa sobre isso, né, e saber que os dinossauros eles foram extintos algo em torno de 60 a 80 milhões de anos atrás. Eles viveram entre esses 80 e 200 milhões de anos atrás, né? Então, é muito tempo, a eternidade. A gente não tem a menor ideia do que seja isso. É uma cobrança injusta para que nós pensemos na vida eterna e façamos as nossas coisas aqui, nossa atuação seja pensando na vida eterna.
não é exatamente uma cobrança injusta, mas também não é fácil de conseguir perceber isso. É algo que não é fácil, sejamos bem honestos. Tá? Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar em várias coisas. Tem aqui uma outra passagem que deixei separada para falar aqui para vocês, que é uma passagem do livro de Emmanuel, chamado Pão Nosso, lá no capítulo 172. O título do capítulo é Que Despertas? Aí, tirei aqui só os 2 últimos parágrafos. Ele diz aqui: a sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Aí vem o puxão de orelha do Emmanuel. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessados em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Então veja, ele pergunta a nós: que despertas? O que você desperta nas pessoas? Ele deu o exemplo aqui de Simão Pedro, da sombra de Simão Pedro, porque as pessoas se curavam só de chegar na sombra de Simão Pedro. Então isso é que ele despertava nas pessoas, o desejo de chegar perto dele para obter a cura. E aí, o que nós despertamos nas pessoas? Alguém já se perguntou isso? Eu achei isso aqui assim extraordinário. Na verdade, Emmanuel como um todo é extraordinário e rígido, né? Emmanuel é muito austero. Ele dá cada puxão de orelha na gente quando a gente lê aquilo que ele escreveu. Então, alguém já pensou o que desperta nos outros? O que eu estou despertando nos outros? Isso é importante, porque quando a gente para perceber isso, ou melhor, quando a gente para observar e tentar identificar isso, a gente percebe que às vezes desperta algumas coisas ruins nos outros e nem se dá conta. E não é fácil, mesmo que eu identifique que eu não estou despertando algo bom, não é fácil mudar, porque muitas vezes isso vem de hábitos. Então, o que eu desperto dentro de casa, na família, em relação ao cônjuge, em relação aos filhos, em relação aos pais, em relação aos irmãos? O que eu desperto? O que eu desperto nos meus colegas de trabalho, no local onde eu estou trabalhando? Eu desperto neles assim, a vontade de fazer mais, de fazer melhor, por exemplo. Tá? Ou eu estou despertando em alguém aquele sentimento: ele está ali se encostando, eu vou me encostar também. Será que é isso que eu estou despertando? O que eu desperto nos ambientes onde eu frequento? Alegria ou tristeza? Perdão, ou julgamento? Eu estou despertando nas pessoas aquele desejo de julgar e de condenar? Ou estou despertando nas pessoas o desejo de ficar falando mal de alguém? Ou estou despertando sentimentos de ódio, de raiva? Enfim, o que eu estou despertando nas pessoas? É uma reflexão importante que podemos fazer, porque a gente, para ser o sal da terra, voltando a esse tema, a gente não pode despertar coisas ruins, a gente tem que procurar sempre estar despertando coisas boas. É essa a função que nós devemos exercer como o sal da terra. E é tão importante, é tão necessário que a gente faça isso, que a gente consiga essa identificação, que isso nos modifica. Se a gente realmente se dedicar a isso, a gente consegue uma mudança. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu acho que eu até já mencionei, isso é um processo. Ninguém resolve de um dia para o outro agir diferente, fazer diferente, falar, pensar diferente e consegue. Não. É algo assim que requer treino. É algo que precisa realmente de prática. Eu preciso dessa prática no bem. Eu preciso começar de algum ponto
e desse ponto de partida ir pouco a pouco identificando o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, como eu posso me comportar, e assim começar a fazer diferente, a despertar algo diferente nas pessoas. Na verdade, eu posso dizer assim, despertar algo diferente em mim mesmo. Eu preciso fazer isso, né? É um despertar, por assim dizer, né? Aproveitando já essa palavra, porque quando a gente está aí sem perceber, vivendo no automático, tá? É como se a gente estivesse dormindo para essa outra realidade. A gente vive uma vida corrida, materialista, uma vida cheia de injunções, tá? Sem se dar conta de que a gente pode equilibrar os dois lados, tá? Sem se dar conta de que a gente pode ser alguém melhor e contribuir para que os outros também sejam melhores, tá? Sem que a gente abra mão da nossa existência, do nosso trabalho, da nossa vida, tá? A gente só precisa às vezes de um ajuste fino, tá? Melhorar um pouco a sintonia. E quando eu falo em sintonia, eu lembro logo assim, melhorar o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, que tipo de assunto a gente está conversando, melhorar adotando a prática da oração, de realmente ter essa conexão com Deus através da oração, porque quando a gente faz oração, a gente eleva os nossos pensamentos, a gente, como a gente costuma dizer, eleva a vibração. Todos nós estamos vibrando, tá? Todos nós temos uma frequência vibracional, e a oração nos permite isso. Quando a gente ora, a gente serena a mente, a gente serena o pensamento, a gente se torna mais acessível aos espíritos superiores que estão em um padrão de vibração superior. Aproveitando ainda isso, né? A gente na matéria, a gente vibra muito baixo, né? Quando eu falo em vibração, é frequência mesmo, é hertz, né? A gente vibra muito baixo. Os espíritos desencarnados que não estão alinhados com o bem, apesar de saírem da matéria, eles continuam vibrando baixo. Então, quando eu procuro elevar a minha vibração através desses pensamentos, da oração, né, de uma boa leitura, eu estou saindo da frequência desses espíritos. Isso, inclusive, falando do campo mais do fenômeno, né, nos ajuda a sair da frequência e perder a conexão com os obsessores. Claro que não vamos descartar as questões kármicas, né, as dívidas que as pessoas têm, né, pelo que fizeram no passado, porque essas aí a gente não tem como, é uma lei de Deus, a gente não tem como fugir ao cumprimento dessa lei. Na verdade, a gente até pode, né, como Paulo de Tarso diz, através do amor, cobrir uma multidão de pecados. Mas é preciso muito esforço, é preciso muito trabalho para isso. É preciso que a gente consiga realmente mudar esse padrão vibratório, né, através de coisas que a gente vai fazendo no nosso cotidiano e que vão cada vez mais nos tornando melhores. Mas é isso que a gente precisa fazer, porque eu vou pensar assim, tudo isso, falando de ser o sal da terra, falando de amor, falando de um mundo melhor, né? Como é que eu vou ser o sal da terra? Como é que eu vou conseguir essas coisas todas aí? Eu nem sabia que era para fazer assim. Bom, como eu disse, é um esforço, é um trabalho, né? É algo que a gente vai conquistando com o tempo. É uma transformação espiritual. Precisa, em primeiro lugar, vontade. Eu preciso, em primeiro lugar, querer. Se eu não quiser, se eu não tiver vontade, eu não vou mudar o que eu estou fazendo. Tudo vai acontecer do mesmo jeito, tá? Então, primeiro, vontade. Segundo, eu preciso identificar o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, né? Eu preciso saber o que é que eu posso mudar. Eu posso deixar de ficar consumindo informações ruins, de violência, né? De julgamento, de crítica, essas coisas. É um passo. É algo que pode ser feito. Eu não costumo fazer orações. Será que se eu agora começar a rezar, como as pessoas costumam dizer, será que isso já é um passo? Também, e é importante.
é diferente rezar e fazer uma oração, né? Uma coisa é aquilo que a gente vai repetindo, né, só porque a gente decorou. Outra coisa é quando a gente vai conversando com Deus, a gente vai agradecendo, né, a gente vai falando da vida, né, agradecendo pelas coisas que a gente foi vivendo, e vai abençoando as pessoas e vai pedindo também, porque a gente precisa saber que podemos pedir. Tá? Então ela é uma coisa mais espontânea, digamos assim, surge mais do coração. É um passo. Tá? Reconciliar-se com alguém é outro passo. Para ser o sal da terra é outro passo. Eu preciso da reconciliação, eu preciso do perdão, eu preciso realmente estabelecer harmonia nos relacionamentos. Parar de julgar, de criticar, parar de falar palavrão é outro passo. Né? Muitas coisas que a gente pode fazer. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou me engajar no trabalho de caridade. É um passo importante, mas não é fácil. Não é fácil. Né? Não pense que você vai conseguir, vou ser uma pessoa melhor, vou começar a ajudar a fazer caridade. Uma coisa é você arrumar, por exemplo, uma instituição e fazer uma transferência bancária todo mês, ajudando aquela instituição. Sinceramente, é muito pouco. Né? Outra coisa é você dispor do seu tempo. É você botar as mãos na massa, como se costuma dizer, ir até um lugar, passar o seu tempo lá, conviver com as dores. Isso é difícil. Tá? Mas é um grande passo. Certo? Para ser o sal da terra é um grande passo. Tá? Então existem muitas coisas que podemos fazer. A gente vive num momento extremamente grave, né? A gente passa por um momento, na verdade não é de hoje, né? O materialismo ele já tem muitas décadas, né? Também não é do século passado, é mais anterior. Tá? Então a gente vive nesse paradigma do materialismo, onde as pessoas são reconhecidas e elogiadas e invejadas e admiradas pelo dinheiro que tem, pelo poder que conquistam, pela posição social, pela profissão, pelo sucesso, tá? Pela aparência física. E a gente esquece que isso passa. Né? Isso acaba. Tanto que a pessoa, no dia que perde o poder, no dia que perde o status, ela é imediatamente esquecida. A pessoa que era bonita, se de repente sofre alguma coisa que lhe desfigura, ela deixa de ser cultuada e já passam para o próximo. Tá? Então é preciso ficar atento a isso, né? É preciso que a gente perceba em que mundo nós estamos vivendo, como estamos vivendo, tá? Para que assim a gente consiga realmente fazer alguma coisa importante. Ainda sobre Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 31, diz assim, combatendo a sombra. Ele comenta uma afirmação de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Não vamos nos conformar com o mundo em que vivemos, vamos procurar a transformação. Como? Aí ele diz aqui, na palavra da Boa Nova, solicita também tirando algumas partes, certo? Na palavra da Boa Nova, solicita-nos simplesmente nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de azorraga em punho, golpeando aqui e ali na pretensão de estender-lhe a influência. Nós não vamos ser o sal da terra brigando com as pessoas e tentando fazer isso à força. Tá? Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Tentar sair desse padrão de raiva, né? De ódio, de crítica, de julgamento, etc. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio. Aquela coisa da discrição que eu falei aqui. Na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito. Na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Nós devemos convencer pelo exemplo. A palavra, né, ela... Agora eu me perdi aqui, foi que disse isso. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Alguém vai lembrar disso, mas eu esqueci. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro.
purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Veja, como disse, como nos conclama, tá? A agir diferente, a fazer diferente. Às vezes a gente pensa assim que, mas tem tanta coisa ruim acontecendo pelo mundo, como é que eu vou ser bom? Porque na verdade os bons terminam sendo tímidos, né? Há uma questão lá do Livro dos Espíritos, né? A questão 932, que Allan Kardec pergunta por que no mundo, com tanta frequência, os maus prevalecem, os maus se sobrepujam aos bons, né? E a resposta que foi dada pelos Espíritos é porque os maus são fracos, né? Porque os bons são fracos, mas os maus são intrigantes e ambiciosos, ou audaciosos, melhor dizendo. Mas no dia que os bons resolverem mostrar a sua cara, no dia que eles quiserem, eles vão dominar o mundo. Porque na verdade o amor tem muito mais força do que a maldade. Tá? Na verdade, os bons são tímidos. A gente não gosta nem de falar do que é bom. As pessoas têm vergonha de falar sobre Jesus, elas não querem conversar isso abertamente porque o outro vai criticar, tu quer ser santo, coisas assim. É esse o costume, é esse o hábito. Aí depois a gente está reclamando da violência, a gente está reclamando das guerras, está reclamando de tudo que está acontecendo no mundo. A gente não cultiva isso, né? A gente, como eu disse agora há pouco, a gente cultiva competição e não cooperação. Como é que a gente vai conseguir realmente alguma coisa melhor, alguma coisa boa? Por isso que estamos num mundo doente, né? A gente precisa agir para melhorar esse mundo, para tentar curar este mundo, tentando formar uma mentalidade cristã, sermos cristãos com Cristo, porque muitos de nós somos cristãos sem Cristo. Nos dizemos cristãos porque lemos a Bíblia, frequentamos algum culto, né? Mas não vivemos como Cristo. A gente não vivencia o Evangelho, porque Francisco de Assis dizia que a gente precisa pregar o Evangelho, e se possível a gente pode usar até palavras. O Evangelho é ação, o Evangelho é conduta, né? Então a gente precisa realmente entender isso, né? E precisa fazer essa autotransformação para transformar o mundo. E lembre-se, né? A gente não precisa de 1 quilo de sal para salgar 1 quilo de arroz. A gente precisa só de um pouquinho, alguns gramas de sal. Então, se a gente lembrar disso, a gente vai saber que não precisa de muito para fazer a diferença. A gente precisa de pouco. O problema é que nem um pouco a gente está fazendo. E essa é a reflexão. Vamos procurar ser o sal da terra, né? Vamos procurar agir melhor, né? Colocar o amor em nossas vidas, mas vamos procurar entender o que é o amor. O amor cristão, esse amor verdadeiro que realmente Cristo nos ensinou. E fazer a diferença, e procurar fazer a diferença. Ainda que seja de um pouquinho, né? Porque na escuridão, uma velinha acesa, um pontinho de luz, ela quebra a escuridão. E assim a gente pode fazer. Então nosso tempo já está esgotando, bem no finalzinho. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela nossa vida, pelo dia de hoje, e rogar a Jesus que as suas palavras sempre estejam ressoando em nossas mentes e em nossos corações, para que a gente procure ser este sal da terra e espalhar o amor da melhor forma que pudermos conseguir. Então, uma boa noite a todos. Obrigado aos que passaram por aqui, tá? Um bom final de domingo, uma boa semana e até a próxima, pessoal. Muita paz, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Até a próxima.